Hoje nós vamos fazer essa linda boina com tricô entrelaçado. Tá? E aqui o final dela é ponto barra 1 por 1. E fiz um pompom aqui para enfeitar também. Então aqui tem dois tamanhos. Esse é o padrão que eu vou ensinar. Esse daqui, ela tá um pouco maior, essa daqui, e tem menos triângulos. Ela é um pouco diferente. Então, essa boina é bem legal, que vocês podem fazer usando vários restantes de lã que você tem em casa, sabe? Que sobra de algum trabalho que você já fez. Aí você pode utilizar para fazer uma boina assim bem colorida. Os materiais que eu utilizei foram fio molê nas cores 0769, que é o rosa, e 9490, que é o mesclado, agulha circular número 6, marcador de ponto e agulha para costurar tricô. Nós temos que entender primeiro a lógica do nosso trabalho. Faremos 10 pontos, a partir desses 10 pontos nós vamos subir 40 carreiras, um lado vai ser meia, o lado inverso vai ser tricô. Quando nós tivermos então 20 cordões de tricô, é quando a gente vai puxar 10 pontos na lateral do lado esquerdo do nosso retângulo. Depois que puxou esses 10 pontos já no lado esquerdo, finalizou as 40 carreiras, novamente vai puxar mais 10 pontos do lado esquerdo do próximo retângulo. Então aqui estamos aqui no terceiro retângulo. Então puxei lá os pontos do lado esquerdo, formando um novo retângulo. Terminou esse, vamos lá para o quarto retângulo. Finalizei com 40 carreiras, puxei mais 10 pontos na lateral do lado esquerdo e assim por diante, até nós completarmos os 6 retângulos do nosso trabalho. Fica parecendo uma estrela. Aqui eu estou com minha agulha circular número 6. Eu começo dando um nozinho na ponta do fio para fazer a primeira marcação do tricô, para a gente começar. A partir desse ponto eu passo a laçada, tiro um ponto e devolvo na mesma agulha. Então faço dessa forma, coloca a agulha, passa a laçada e devolve na mesma agulha o ponto que você tirou. Aí nós vamos fazer 10 pontos aqui, juntar 10 pontos, que é para começar o nosso trabalho a partir de então. Dá laçada, devolve na mesma agulha, passa a laçada, devolve na mesma agulha. Falta um, e aí, pronto, 10 pontos. Aí, com esses 10 pontos aqui colocados na agulha, se você sabe colocar os pontos de uma outra forma, faça da forma que você sabe, tá? Da forma que te agrada. Aí, a partir desses 10 pontos, a gente vai vai fazer a primeira carreira. Então, a gente vai colocar a agulha por trás, porque vai ser ponto meia. Passa a laçada e puxa o ponto deslizando a agulha para frente. Então, ponto meia sempre desliza a agulha para frente. Ó. Coloca a agulha por trás do trabalho, passa a laçada e desliza o ponto tirando para frente do trabalho. E aí, nós vamos fazer esses 10 pontos meia. Oito, 9, 10. Vou colocar a agulha, passa a laçada e desliza tirando para frente. Um lado fica ponto meia e o lado inverso vai ficar ponto tricô. E nós vamos, tá vendo? Tenho um cordão de tricô. Então aqui, ó, o primeiro ponto a gente só tira da agulha sem dar laçada, só tira. A partir do segundo vai ter a laçada. Então coloca a agulha, agora é pela frente porque é ponto tricô. Coloca a agulha pela frente, passa a laçada e desliza tirando o ponto por trás. Esse é o ponto tricô. E aí, nós vamos fazer até o final dessa carreira. Coloca a agulha pela frente, passa a laçada, desliza tirando o ponto tricô. Ó, 9, 10 pontos. Então, fizemos 10 pontos. Um lado tricô, agora a gente já tem 2 carreiras de tricô e um lado meia. Aí, vamos fazer da mesma forma o lado meia. Ó. O primeiro ponto só tira da agulha. Coloca a agulha, na verdade, por trás do trabalho. Isso, passa a laçada. E depois desliza tirando o ponto pra frente. Esse é o ponto meia.
Agulha por trás do trabalho, passa a laçada, desliza tirando ponto pra frente. Aí a gente vai, nem precisa contar os pontos, tá? Porque são só 10 pontos mesmo, tem como se perder, pouquíssimo. Uma carreira é toda de meia, outra carreira é toda de tricô. Ó, ponto 8 de meia, 9, coloca a agulha, passa a laçada, tira o ponto e 10. E aí, um lado meia e o lado inverso ponto tricô. Terminamos aqui o nosso primeiro retângulo. Tem 20 cordões de tricô aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cordões de tricô. A partir de então, nós vamos puxar o próximo retângulo do lado esquerdo do trabalho. Aquele ponto que a gente tira da agulha, ele forma essas casinhas, sabe? Para tirar os próximos pontos, ó. Vão formar 10 casinhas. 8, 9, 10. Essas casinhas que fica como um ponto solto, porque de fato é solto na agulha, é onde nós vamos nos orientar para tirar os próximos pontos, ó. Vai fazer levantar um ponto aqui, 2, 3 pontos, 4, 5, 6, aí 7, 8 e 9 e 10. Então, nós levantamos 10 pontos aqui do lado, na lateral esquerda do retângulo. Primeiro, a gente está trabalhando o lado meia, tá vendo? A gente está erguendo os pontos a partir do lado meia. Nós ficamos agora com 20 pontos na agulha. Mas nós vamos tricotar somente os 10 pontos que nós levantamos nessa agulha, tá? Ó, então, começa da seguinte forma. Primeiro ponto a gente só tira da agulha, sem dar laçada, só tirou. A partir do segundo, como a gente tá do lado do tricô, coloca a agulha pela frente, passa a laçada e desliza tirando o ponto para trás. E aí, vamos fazer, então, 10 pontos só, tá? Que são os 10 que a gente levantou. Os outros 10 vão ficar na agulha. Dois, 4, 6, 8, 9, perdi um ponto, 10 pontos, então 10, 2, 4, 6, 8, 10 de um lado e 10 do outro lado, 2, 4, 6, 8, 10. Agora vira o trabalho, a gente vai fazer do lado tricô, tá vendo que a agulha já ficou assim, uma na horizontal, outra na vertical? Então, nós já separamos estes pontos. Agora, a gente vai trabalhar esses pontos que estão aqui na agulha na horizontal, que são os pontos que nós colocamos na agulha agora. Nós fizemos, então, colocamos do lado meia, fizemos o lado tricô, e agora a gente vai voltar para tricotar o lado meia de novo. Primeiro ponto, só tira da agulha. A partir do segundo, coloca a agulha por trás, passa a laçada e desliza tirando o ponto para frente, porque é um ponto meia. E aí, vamos fazer os 10 pontos, dessa forma. E 10. Aí eles ficam todos juntinhos na mesma agulha. Agora, quando virarmos, eles vão passar para outra agulha, esses 10 pontos. Então, vamos lá. Agora, a gente tá do lado do tricô. Primeiro ponto, só tira da agulha, sem laçada. A partir do segundo, coloca a agulha pela frente, porque é tricô, passa a laçada e tira o ponto deslizando para trás. Olha como fica, né? Fica dividido os pontos, ó. A gente tá subindo um novo retângulo aqui na lateral. Como o trabalho a gente começou do lado meia, então colocando do lado meia, você vai ver que aqui na lateral a gente tá subindo um novo retângulo.
E nós vamos fazer dessa mesma forma até completarmos os 6 retângulos do nosso trabalho. A gente vai contando essas carreiras em tricô, ó. Temos 1, 2, 3. Quando tiver 20 carreiras em tricô, quer dizer que finalizou esse retângulo. Aí a gente já começa a puxar um retângulo do lado esquerdo do trabalho. Aqui é o segundo retângulo pronto. Então, nós temos aqui 20 cordões de tricô. Nós estamos trabalhando do lado meia. Então, do lado esquerdo do nosso retângulo, a gente puxa os 10 pontos, levanta os 10 pontos para fazer o próximo retângulo. Dessa forma, nós vamos fazer o total de 6. 6 retângulos aqui. Quando finalizarmos esses 6 retângulos, a gente vai virar o oposto. É bom deixar um pouquinho de lã sobrando numa das pontas, quando a gente coloca os pontos na agulha, que aí essa lã que sobrou a gente vai costurar essas duas partes. Então, onde nós começamos o trabalho, nós vamos costurar do lado esquerdo do último retângulo, para fazer a nossa primeira fileira, né, de retângulos da nossa boina. Para começar a costura aqui, a gente tenta pegar junto aquele ponto da lateral que a gente só tira da agulha, ele fica solto. Tenta pegar aquele ponto, porque aí o trabalho vai ficar bem bonito. Não vai aparecer a costura. E aí vamos passando a costura dentro de cada um deles, ó, cada um desses pontos que nós deixamos soltos na nossa agulha. E aí é só fazer uma costura normal. Eu fiz a costura à mão aqui, se você preferir fazer a costura na máquina também, pode costurar na máquina, o resultado vai ser muito bom também. Finalizada então nossa primeira costura, na verdade nossa única costura. Olha como fica as laterais, tá vendo? Esse lado foi onde eu costurei. Esse outro é onde eu levantei os pontos. Não tem diferença entre os dois lados. Fica perfeito, fica muito boa a costura. Então, nós fizemos aqui os 6 retângulos da primeira carreira de retângulos. Agora, nós vamos trabalhar do lado tricô para fazer a outra cor de retângulos do nosso trabalho. O começo do nosso fio, ele tem que estar voltado para o lado esquerdo do retângulo a ser trabalhado. Então, é por isso que eu tô fazendo aqui, ó, mais uma carreira. Porque nós viramos o trabalho contrário, do lado tricô. Agora, nós temos que puxar o começo desse fio para o lado esquerdo do retângulo. Ó, 9 e 10 pontos. Então, aqui, o lado esquerdo do retângulo, onde nós vamos levantar o próximo retângulo, que vai ser de outra cor. Eu coloquei uma cor rosa. Eu vou cortar aqui o fio para poder trocar a cor da lã, pra gente trabalhar. Ó, terminou de dar o nozinho para juntar as duas cores de lã, você já levanta 10 pontos do lado esquerdo. Aqui, ó, meus 10 pontos já levantados do lado esquerdo do retângulo. Observe que um lado da agulha fica com 10 pontos e o outro lado, a agulha que está aqui na minha mão esquerda, ela tem 20 pontos. Esse lado é o lado meia, o lado avesso é o lado tricô. Vamos tricotar como nós temos feito, ó. Tira o primeiro ponto da agulha, só tira. A partir do segundo, a gente faz o ponto, nesse caso ponto meia, a agulha vem por trás do trabalho, passa a laçada e tira deslizando para frente. Nós vamos fazer dessa forma até finalizar 10 pontos somente, tá? 10 pontos. Do lado meia, a gente vai trabalhar somente 10 pontos. Do lado tricô, a gente vai reduzindo pontos. Então, aqui, ó, tiramos 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, mais um. Então, 10 pontos ficaram em uma agulha. E 10 pontos nós vamos para outra agulha. Quando nós virarmos o trabalho, ó, nós temos 10 pontos em uma, do lado esquerdo aqui, e 20 pontos aqui na horizontal. Esses 20 pontos nós vamos tricotar sempre até o número 9, e depois quando chegar no 10, a gente pega
o 10º ponto junto com o primeiro ponto da outra carreira, tá? A gente vai reduzindo os pontos aqui, ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, chegou no 10º ponto, certo? Então, o 10º ponto que nós colocamos na agulha vai ficar junto com o primeiro ponto da outra carreira que já tínhamos feito anteriormente. Então, a gente vai reduzindo os pontos, certo? Aí vai ficar 10 de um lado. Aliás, agora ficou 20, né, de um lado, mas nós vamos trabalhar somente os 10 pontos que estão aqui. Porque é só do lado tricô que a gente vai juntando 2 pontos, os 2 últimos. Do lado meia, tricota normalmente. 7, 8. Opa, só perdi um. Põe de volta na agulha. 9 e 10, certo? Lado meia. Tirei os 10 pontos, tricotei. Agora, eu voltei pro lado tricô. Primeiro ponto, tira da agulha. A partir do segundo, tricota fazendo ponto tricô. Oito, 9, o 10º junta com o primeiro ponto da última carreira que tínhamos feito. 10 aqui, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e vai juntar com o primeiro ponto da outra carreira, da que tá do lado. Ó. E desse lado vai ficar 8. Por quê? Porque eu já reduzi 2 pontos, né? Então, do lado tricô, a gente vai reduzindo os pontos, ó. 2, 4, 6, 8. Aqui tenho 10 e eu vou fazendo aqui outro retângulo. Vou subir dessa forma 6 retângulos. Estamos quase finalizando mais um retângulo. Agora a gente vai tricotar e eu uso o último ponto, 10º, pega junto com aquele que tá na carreira, que já estava na agulha, que a gente teceu anteriormente. Então, a gente vai fazendo dessa forma até finalizar os 10 pontos, né, da carreira que já tinha. Aí, quando acontecer isso, terminou o nosso retângulo. Ó, aqui, ponto 10º, junto com um dos 2 pontos que tá sobrando do outro lado. Vira o trabalho, tricota o lado meia, primeiro ponto tira da agulha. Ó, 2, no segundo ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando nós voltarmos para o lado tricô, vai faltar agora o último ponto para finalizar esse retângulo. Tira o primeiro da agulha e os demais a gente tricota. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, pego os 2 pontos juntos. Então, finalizei mais um retângulo. Aqui foi como ficou a nossa segunda carreira. Ó. Primeira carreira com essa linha mesclada, a segunda com a linha cor-de-rosa, os 6 retângulos. Agora, a gente vai começar a terceira carreira de retângulos. O nosso trabalho tem que estar com o começo do fio sempre voltado para o lado esquerdo, porque a gente levanta os retângulos do lado esquerdo. Então, nós vamos fazer aqui mais uma carreira de ponto meia, só para mudar o começo da lã pro lado esquerdo, tá? Então, o primeiro ponto tira da agulha, a partir do segundo a gente tricota normalmente, igual vai fazendo o trabalho todo. Perceba que esse trabalho ele é sempre uma repetição e fica muito lindo, é muito fácil, muito lindo. É uma coisa assim que eu amei fazer essa boina, já fiz várias desde que eu aprendi. Então, vamos lá, 8, 9, 10 pontos, meia. Para quê? Pro começo do fio ficar voltado para o lado esquerdo, onde a gente vai erguer os próximos retângulos.
Aí nós vamos trocar a cor do fio para essa cor mesclada e nós voltamos para terminar o trabalho.